mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, e José Boto deu uma entrevista ao jornal espanhol falando sobre a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos e também comentando as atuações dos jogadores do Flamengo, Lucas Paquetá e Danilo, nesse duelo. Lembrando que o Lucas Paquetá foi titular e o Danilo foi acionado no intervalo do jogo, na entrada de Ibáñez. Vamos também falar sobre Rian Roberto, atualização importante da venda do jogador. E tem novidade lá na seleção brasileira. Neymar foi a campo. Será que vai jogar contra o Haiti nessa sexta-feira? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Se quiser continuar se divertindo bastante lá na KTO, não demole, baixe o aplicativo da KTO, tem reconhecimento facial, sua vida fica muito mais fácil e tranquila com o aplicativo da KTO, e lá você vai continuar. Ih, gol da França, rapaz. Pois é, gol da França. Estou gravando esse vídeo aqui no momento do jogo da França contra o Senegal. Adivinha quem fez o gol? É o cara, Mbappé, amigo. Não tem jeito, o cara joga demais, demais, demais. E lá na KTO você pode fazer sua fezinha em jogos como esse, da França contra o Senegal, e outros jogos também. Tem uma chuva de odão lá na KTO, tá? Então aproveite e baixe o aplicativo. Galera, vamos para as informações, já que a gente está falando de seleção, Copa do Mundo. Nossa, belo gol do Mbappé. Vamos falar da seleção brasileira, que teve treino nessa terça-feira, treino fechado, e apenas familiares tiveram a possibilidade de acompanhar o treinamento. Eu confesso para vocês que eu não sei por que o Ancelotti fez isso. Eu particularmente sou totalmente contra. Os caras acabaram de jogar de uma maneira vexatória contra o Marrocos na estreia da competição. Tiveram folga, momento com familiares, aí permite entrar, enfim. Bom, é a minha opinião, mas hoje, terça-feira, a gente pôde ver algo pela primeira vez, desde quando a seleção de Ancelotti foi convocada. Neymar em campo, é isso mesmo, jogador que foi convocado, lesionado. Ah, sabia ou não? Não sei, mas foi convocado lesionado. O Ancelotti teve a possibilidade de fazer o corte dele, chamar um outro jogador. Não quis, bateu no peito, chamou a responsa, saiu jogando. Neymar tá lá, e hoje, dia 16 de maio, amanhã completa um mês que Neymar não joga uma partida. O último jogo foi contra o Santos, quando ele sofreu a lesão na panturrilha. Ele foi a campo, mas treinou? Não. Ele fez lá, deu uns piquezinhos, os famosos tiros, né, entre aspas, com um tênis de corrida. Depois colocou chuteira, enfim, deu uma corridinha ali. Tá longe ainda de voltar, não joga contra o Haiti, tá? Desfalque contra o Haiti. Dúvida contra a Escócia na outra quarta-feira. Então a gente está falando de um Neymar que está sendo trabalhado, pelo visto, para a fase mata-mata. E lembrando, galera, em 20 dias serão 5 jogos de mata-mata. Isso a seleção que chegar à final. Obviamente, se a seleção brasileira sonha em chegar à final, vai enfrentar essa dificuldade. Será que o Neymar terá condições? Vou além, já emendando no outro assunto aqui. Será que o Danilo, que é zagueiro e vai jogar de lateral, se for titular, terá condições físicas de jogar 5 jogos de mata-mata em 20 dias? Olha, vou ser sincero, eu estou cada vez mais pessimista em relação à seleção brasileira, ainda mais assistindo jogos como esse da França que eu estava assistindo, França jogando um bolão, Holanda e Japão jogando um bolão. Estou muito pessimista. Mas o José Boto opinou sobre a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Ele falou: gostei muito da seleção de Marrocos, por isso não me surpreende. E tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Não acho que seja um mau resultado, acho que é um bom resultado, inclusive para o Brasil, e um bom resultado para o Marrocos também. No fim, o resultado não me surpreende. Claro, o resultado não me surpreende, eu sempre falei que o Marrocos ia bater de frente, inclusive eu disse que seria 2-2 aqui no canal Vene Casagrande, quem me acompanha sabe disso. A questão é, o desempenho da seleção brasileira foi muito pior que o resultado, José Boto, muito pior. E para quem não se recorda, o Marrocos eliminou
Portugal, seleção do José Boto, ele é português, na última Copa do Mundo. E ele disse: o empate não me surpreendeu pela qualidade de Marrocos, que todos conhecemos, e sobretudo nós, portugueses, pelo que nos fizeram no Mundial do Catar. É uma seleção realmente muito boa, bem organizada taticamente, com jogadores muito fortes tecnicamente e muito rápidos, disse José Boto. Boto também analisou as chances do Brasil na Copa do Mundo e apontou que a seleção segue como favorito para conquistar o título. Acho que o Brasil, claro, sempre é um candidato pelo prestígio que tem. São jogadores excelentes e contam com um técnico que tem gente experiência, embora seja a sua primeira experiência à frente de uma seleção. Acho que o Ancelotti e os jogadores são capazes de surpreender a todos que não creem muito no Brasil. Bom, no meu caso, né? Eu não tô crendo no Brasil não, José Boto. Não mesmo. E também por conta muito do Ancelotti. Embora seja um grande treinador, conquistou muita coisa na carreira dele, um dos mais vitoriosos da história do futebol, mas é a primeira vez que ele comanda uma seleção. E eu acho que ele está pecando justamente nisso, na tal da hierarquia, que é comum no dia a dia de um clube. Mas em seleção, sobretudo em Copa do Mundo, não é hierarquia, amigo. É momento. É momento. Tem que tirar Casemiro, tem que tirar o Ibanez, enfim, tem que tirar muita gente ali, mas ele não vai fazer isso, porque eu acho que ele vai manter a tal da hierarquia. Ó, o José Boto também comentou, galera, as atuações de Paquetá e Danilo. Acho que o Paquetá, assim como quase toda a seleção brasileira, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado. Danilo entrou bem na partida, pois conseguiu conter o lado esquerdo do Marrocos, que era muito perigoso, e impediu o ataque por aquele lado. Essas são duas atuações que, embora não tenham sido excepcionais, acabaram sendo positivas. Gostei muito da seleção do Marrocos, por isso não me surpreende, tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Então, enfim, o José botou opinando aí em relação às atuações de Paquetá e Danilo. E para finalizar, galera, Rian Roberto, enfim, finalizar a troca de documentos, agora vai ter o famoso só falta assinar para o jogador se despedir e a venda ser concretizada em 10 milhões de euros. O Flamengo vai receber em 5 parcelas, sendo que uma é à vista, tá? Durante 3 anos, então, no fim das contas, foi uma negociação maravilhosa para todos, que o Rian Roberto seja feliz, o Flamengo recebe essa boa venda, e aí o Flamengo consegue fazer essa venda aí, porque, entre aspas, ia perder o jogador de graça pelo contrato, né? Porque o contrato dele vai acabar em março de 2027, ele iria se despedir. E depois de acertar a venda de Rian Roberto por 10 milhões de euros, o Flamengo agora tenta a venda de um outro jogador, que já faz parte do elenco profissional. Vou dar mais um spoilerzinho, é do setor ofensivo. Quem vocês acham que eu estou falando? Já vou trazer essa informação sobre esse jogador. Vamos falar também sobre Neymar, seleção brasileira, muita gente pedindo Neymar. E aí, vai voltar contra o Haiti na sexta? Vamos trazer informação. Vou dar mais um spoiler, tá? Tô bonzinho hoje. Fez exames. Por que será? Fez exames? Será que sentiu de novo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Solta o dedo no like, isso ajuda demais, tá? Você dando like aí, a plataforma vai indicar o vídeo para outras pessoas. Não deixe de compartilhar também. Ativa o sino, como eu já falei. Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com esse sino ativado, a plataforma vai te avisar. Não deixe de hypar. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição. Na descrição também tem o nosso link da KTO, nossa parceira, com várias odds boas demais para você continuar se divertindo bastante durante essa Copa. Vamos para as informações, galera. Antes, uma atualização sobre aquela intertemporada do Flamengo lá em Portugal. Lembrando que o Flamengo vai se reapresentar no dia 19 de junho. Caramba, já está chegando. Jogadores, as férias estão acabando. Fica um período aqui no Ninho do Urubu, alguns dias, exames e tal, treinamento. Depois eles vão para Portugal e lá eles ficarão mais alguns dias para uma intertemporada. Lá o Flamengo faz 3 amistosos, um deles contra o Benfica. E a qualquer momento, vocês fiquem ligados nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. A qualquer momento nessas outras redes sociais eu vou divulgar as datas e os confrontos dos amistosos do Flamengo em Portugal.
Os 3 vão acontecer no CT do Algarve, tá? Um CT com uma estrutura linda, maravilhosa, e a qualquer momento a gente vai soltar lá. Por quê? Eu estou com uma fonte, assim que essa fonte receber os contratos assinados, vai me passar, e aí eu vou divulgar nessas outras redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou recebendo uma enxurrada de mensagens nessas redes sociais e até mesmo em alguns comentários aqui no YouTube me perguntando, pessoas que moram lá em Portugal ou que estarão passando por Portugal nessa época da temporada, e aí eles querem assistir ao Flamengo, tentar visitar o Flamengo. Então fica ligadinho, porque a qualquer momento eu vou trazer essa informação. Rian Roberto, tudo acertado já. A qualquer momento também vou trazer essas informações sobre prazo de pagamento do Shakhtar ao Flamengo, quantas parcelas, se vai ter dinheiro à vista, se não vai. Enfim, tudo eu vou trazer atualizadinho também a qualquer momento nessas outras redes sociais. Então, Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande e TikTok, @VNCasagrande7, tá? Vamos agora para a informação do vídeo. É o seguinte, depois de encaminhar, acertar a venda do Rian Roberto por 10 milhões de euros, o Flamengo agora trabalha para negociar o Wallace Ian. E, de fato, tem clubes interessados em o Wallace Ian. A grande questão é, nós sabemos que o Flamengo não está desesperado para vender jogadores, embora no orçamento tenha essa previsão, um número X de receitas com vendas de jogadores. Mas isso não faz o Flamengo ficar desesperado, sentar à mesa e falar, beleza, eu aceito tudo que vocês quiserem aí por determinado jogador. Não é bem assim. Os clubes estão interessados em um Wallace Ian. Consulta o Flamengo, valores. O Flamengo vai lá e passa. Pelo que me relataram no Flamengo, o Flamengo trabalha com a ideia de vender o Wallace Ian por pelo menos 8 milhões de euros. Teoricamente, seria o valor que ele seria vendido ao Red Bull Bragantino. Porque era 8, aí poderia chegar a 10 através de metas, enfim. Mas é um jogador que o Flamengo quer receber pelo menos 8 milhões de euros, que dá em torno aí de 47, 48 milhões de reais. É um valor alto. No entendimento do Flamengo, esse é o valor justo para negociar o Wallace Ian. No meu entendimento, eu acho que o Wallace Ian não vai mais render com a camisa do Flamengo. Na verdade, um empréstimo com uma opção de compra maior seria mais favorável para um time que ele possa performar, jogar de titular. Que time é esse? Não sei. Aí quem tem que trabalhar é a diretoria do Flamengo e os empresários do atleta, porque eles são pagos para isso. Eu apenas comento. Mas eu não acredito no Wallace Ian valendo muito mais que 8 milhões de euros em um futuro próximo. De verdade. Para ser sincero, eu acredito no valor dele de mercado só caindo, só despencando. Porque ele não é muito utilizado e toda vez que ele é utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, a gente sabe o que acontece. Nada. Não adianta de nada. Inclusive, contra o Vasco, acho que ele muito mais atrapalhou do que ajudou. Tanto é que no segundo gol do Vasco da Gama, aquele empate em 2-2, extremamente amargo para o Flamengo, o cruzamento sai depois de uma marcação dele, assim, totalmente falha. Então, é uma ideia que o Flamengo quer. Pelo que me falaram, lá no Flamengo, tem um clube brasileiro e um clube do exterior interessado em um Wallace Ian, mas não fizeram proposta, apenas ligaram para sondar. O Flamengo, não vou dizer, está louco para se livrar, porque não está louco para se livrar, eu estaria mentindo. Mas torce para que chegue uma proposta e consiga fazer essa operação, porque, repito, embora o Flamengo não esteja desesperado por dinheiro, com a saúde financeira ruim, está equilibrada, mas o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. E o Wallace Ian não é um jogador muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Seria maravilhoso se o Flamengo conseguisse fazer essa venda, tá? Outra coisa, galera, eu nem comentei aqui, mas o Gonzalo Plata, ele foi titular na estreia da seleção do Equador contra o Costa do Marfim. E a impressão que eu tenho em relação ao Equador cara, todo mundo é um pouco de Gonzalo Plata. Os atacantes são bons, mas os caras têm alergia a gol. Cara, o gol que o Ener Valencia perdeu no primeiro tempo é assustador, cara. Assustador. E são as mesmas características do Gonzalo Plata. Bons jogadores, composição defensiva, uma boa leitura tática, mas, cara, quando chega perto do gol, dá alergia na hora de fazer gol. Inclusive, eu estava vendo os números aqui do Plata no Flamengo esse ano, são até números interessantes, cara. 23 jogos, 2 gols, 3 assistências.
Ano passado, por exemplo, ele fez 53 jogos pelo Flamengo, 5 gols e 9 assistências. Eu sou um cara que eu gosto muito do Plata, tá? Embora ele tenha tido aquela fase dele, digamos, um pouco exagerada fora das 4 linhas, depois ele entrou no eixo, voltou a performar bem com a camisa do Flamengo. Eu não torço para que ele saia do Flamengo, não, pelo contrário. E o Carrascal, que provavelmente será reserva na seleção colombiana, estreia quarta-feira, tá? Contra o Uzbequistão. Vamos ver se ele vai se valorizar, porque o Carrascal eu acho que eu toparia vender e, entre aspas, pegaria o dinheiro da venda do Carrascal e investiria em um outro jogador para tentar suprir essa lacuna ali, que é como substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição. Pois é o grande mistério e a grande dificuldade de qualquer dirigente do Flamengo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!